bem. Bom dia a você que nos acompanha pela mídia. Estamos começando o nosso culto. E o nosso desejo, a nossa oração é que Deus abençoe muito a sua vida através deste culto. E queremos comunicar também com a Márcia, né? Avisando que está retornando para o Chile, né, Márcia? Então esteja orando pelo seu retorno, para que tudo dê certinho, né? Foi muito bom ter você com a gente aqui. E que a irmã venha representar, não é? Pode vir, viu, irmão? Tá? Que Deus abençoe sua vida também. Muito bem, vamos colocar em pé e vamos orar, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos realizando este culto. Quem vai pegar o microfone aqui para levar lá para a irmã Ana? Vamos lá, irmã Ana. Bem alto aí. Muito bem. É isso, é você mesmo. Vamos lá. Pode começar aí, ele chega aí. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, mais uma vez a tua presença. Queremos te agradecer, Senhor, o privilégio de estar na tua casa, Senhor. Agradecemos pelo que já aprendemos durante a semana e aqui também, Pai, com a aula que tivemos. Que possamos, Senhor, colocar dentro de nós os ensinamentos e lugar, Senhor, a começar em mim, Pai. Quebra todas as barreiras, Pai, que impedem que eu seja, Senhor, uma crente mais fiel a Ti, Senhor, mais dedicada a Ti, como eu sei que é o Teu desejo. Nós te pedimos que venha abençoar a todos que estão aqui e principalmente, Senhor, visita aqueles que não estão, Senhor, aqueles que têm continuamente deixado a Tua casa, Senhor, não têm tido ânimo de estar aqui conosco, Pai. Desperta neles, Senhor, o primeiro amor, Pai. Dá a eles, Senhor, a necessidade de estar na Tua casa para ouvir a Tua palavra e ter comunhão conosco, Senhor. Nós te pedimos que venha ser com a palavra para ser trazida, que fale os nossos corações. Visita os enfermos, Senhor, que estão nos lares. Temos várias pessoas com problemas graves de saúde e recuperação. Que o Senhor possa estar visitando a cada um e consolando conforme a Tua vontade, Pai. Nós te pedimos que venha ser com a nossa missão, que venha ser com os nossos jovens, Senhor, que venha ser com todas as pessoas que foram indicadas para trabalhar no que vem, Senhor, que seja um ano proveitoso, um ano de muita dedicação, como foi este ano, Senhor. Nós te pedimos que abençoe os nossos lares, traga conversão aos que nós amamos, Senhor, e até nossos vizinhos, nossos parentes, Senhor, as pessoas que nos servem, as pessoas que trabalham conosco, Pai, que possamos mostrar a eles, Senhor, o Teu amor, Senhor, que possamos ser sal e luz onde quer que estivermos. Essas são as coisas que nós pedimos e agradecemos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, vamos cantar o hino de número 107 do cantor cristão. Estamos aí em sequência dos hinos, não é? Já chegamos ao 107. Vamos lá. Esperando é o título do hino. Trata da volta de Jesus. Vamos lá. Jesus,
363 do HCC. 363 do HCC. Vamos lá. Se minha vida, ó Deus de poder. Cantemos. Salmo 116, nós vamos ler até o versículo 14. Salmo 116, nós vamos ler até o 14. Responsivamente. Vamos ler bem bonito aí. Salmo 116. Leamos responsivamente a palavra. Vamos lá. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda aos simples, está abatido, mas ele livrou. Volta, minha alma, a teu repouso, pois o Senhor te fez bem, porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas, os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor, na terra dos viventes. Criei, por isso falei, estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação
invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra lida nesse instante. Abençoa-nos pela tua palavra e perdoa-nos por nossos pecados. Tira de nossos corações todo sentimento que não agrada ao Senhor e que vem interromper a nossa comunhão com o Senhor. Ajuda-nos porque somos fracos. Oramos no nome de Jesus. Amém. Quero sentar-se, irmãos. Muito bem. Todo mundo sabe, eu creio que todo mundo sabe, o que aconteceu na última quinta-feira do mês de novembro, não é? Alguém sabe o que foi lá na última quinta-feira? Foi dia do quê? Última quinta-feira agora de novembro? Jogo do Brasil. Jogo do Brasil? Foi quinta? Alguém jogou essa? Eu não sei quem jogou. Eu estou ironizando, claro, né? Mas foi quinta, né, o jogo, né? Tudo bem. Mas não foi não é bem isso. Você acertou por um lado, tá? Não tem problema não, acertou. Mas, na última quinta-feira, foi comemorado no mundo, porque isso se estendeu para o mundo, o Dia de Ação de Graças. Esse Dia de Ação de Graças começou com os puritanos, que vieram para os Estados Unidos, e eles resolveram escolher um dia para poderem darem graças a Deus pela colheita, por tudo que Deus deu no decorrer do ano. Mas aí um presidente americano resolveu estabelecer que na última quinta-feira de novembro fosse o dia oficial de ação de graças. Guarda bem, o presidente Abraham Lincoln, ele determinou que toda última quinta-feira de novembro seria comemorado o dia de ação de graças. Bom, os americanos comemoram lá, com peru, com carne, bastante comida, tal, não é? Mas não, creio que não precisava disso, porque a gente pode orar e reconhecer as bênçãos de Deus para as nossas vidas, não é verdade? Então, dentro desta ideia, eu quero trazer alguma coisa para os irmãos nesta manhã. Gostaria de lançar também a seguinte ideia para os irmãos. Não sei, ou a seguinte questão para os irmãos. Os irmãos já decidiram presentear alguém que não precisa de nada? É difícil comprar presente para alguém que não precisa de nada. Vocês devem estar ouvindo aí essas festas de fim de ano dos artistas na televisão, não é? E eles fazem lá os amigos secretos, essas coisas todas. E aí, naquele momento de revelação lá, em um programa especial que eles fazem, fim de ano, um dizendo para o outro: rapaz, foi difícil comprar um presente para você, porque você não precisa de nada. Vou dar aqui um presente, não é? E alguém lá falando até do Silvio Santos: que presente que eu dou para o Silvio Santos? Não é? O cara não precisa de nada. Que presente que eu dou? E essa semana, num podcast, nós estamos assistindo um podcast, né? Eu estava vendo lá passou sendo entrevistado por um entrevistador aí no podcast, e o cara falou assim: olha, toda pessoa que eu convido para entrevistar, eu peço que traga um presente para mim. Aí o entrevistado levou o presente. O presente que ele levou, eu achei muito interessante, muito engraçado. Ele levou uma motozinha BMW. Ele falou que ele não sabia o que fazer com aquilo. Ganhou da filha dele, ele não sabia o que fazer. Eu não sabia o que fazer, eu trouxe para você. Eu achei um pouco caso, mas foi até meio na gozação, na brincadeira, né? Meio na gozação. Enfim, você já experimentou dar presente para alguém que não precisa de nada? É meio difícil, não é? Eu creio que é este o dilema do salmista, não é? Ele diz, porque eu quero dar ênfase, na verdade, no versículo 12. Ele diz: que darei eu ao Senhor
por todos os benefícios que me tem feito. Pensa bem, irmão. O que você vai dar para Deus por todos os benefícios que Ele fez para você? Você chegou vivo no final deste ano. Você olha para a tua família, agora passando por luta, dificuldade, está todo mundo bem, Deus preservou a sua vida. Você olha para a tua mesa, tem comida. Você olha para o teu freezer, tem comida. Você olha para a tua geladeira, tem comida. Você olha para a tua despensa, tem comida. Você dá uma volta na tua casa, você tem quartos confortáveis, camas confortáveis. Você vive uma vida relativamente boa. Então, pensa bem, o que você vai dar para o Senhor? O salmista, ele narra, ele vai narrando a partir do versículo 1, por que é que ele chegou nessa conclusão. Ele narra por que é que ele chegou nessa conclusão, dizendo, como é que eu posso recompensar a Deus? Como é que eu posso recompensar a Deus por tudo que Ele me deu? Então, ele vai narrando aqui. Ele diz primeiro assim, olha, eu amo a Deus, eu amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Veja só, ele está dizendo que ama a Deus porque ele tinha um Deus que havia um relacionamento. Ele tinha um Deus que ele tinha certeza que ouvia a sua voz, que ouvia a sua súplica. Não é diferente conosco. Nós falamos com Deus. Nós levamos a Deus a nossa súplica, os nossos pedidos. É verdade ou não é? Claro que é. Então ele está narrando aqui, não é? Depois ele diz assim, olha, eu amo esse Deus porque Ele se inclinou para mim. Ele inclinou para mim os seus ouvidos. Já pensou um Deus que se inclina para ouvir você? Claro que isso não é literal, tá, irmãos? É uma maneira humana de dizer como é que Deus está atento a gente. Ele inclinou para mim. Então, é um Deus que a ideia é que Ele está atento para as nossas necessidades, Ele está atento para as nossas petições. E Ele se inclina. O que é mesmo que você quer? Então ele está dizendo que esse é o Deus dele. Ele diz assim, portanto, sabendo disso, eu vou invocá-lo enquanto viver. O que é invocar? É chamar a presença de Deus para a vida. Eu vou invocá-lo enquanto eu viver. Aí ele passa a narrar agora experiências. Olha, cordéis de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e encontrei tristeza. Ele está dizendo o que ele passou. Então ele diz assim, cordéis de morte me cercaram. No decorrer de um determinado momento da sua vida, ele percebeu que ele iria morrer. Nós não sabemos o que aconteceu. Sempre quando lemos isso aqui, logo pensamos no momento em que Davi foi perseguido pelo próprio filho e houve uma tentativa do seu próprio filho em lhe tomar o reinado. E Davi teve que fugir meio às pressas, porque Absalão iria persegui-lo e iria matá-lo. A ideia era matar o próprio pai, acabar com a família. A ideia de Absalão. Absalão era um camarada assim, que era um psicopata. Ele não tinha muito sentimento de culpa, não. Fazia as bobagens, fazia as loucuras, e ele não sentia culpa pelo que fazia. Então Davi, houve todo um prelúdio de perseguição, um prelúdio de tentativa de tomada de poder, e de repente essa situação se agravou e Davi teve que fugir. E ele fugiu. Mas Deus logo deu a vitória e ele pôde voltar e o filho acabou morrendo, não é? Morrendo. Então eles cordéis de morte me cercaram. Expectativa de morte. Eu vou morrer. Logo, a qualquer hora, eu morro nas mãos do meu filho. Talvez tenha sido essa a experiência dele. Então,
ele vai dizendo, não é? Por 10 de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Imagina o camarada na expectativa da morte, angustiado, vindo notícias ruins, vindo informações de que a sua vida estava correndo risco. Ele tinha filhos, ele tinha esposas, ele tinha toda uma estrutura palaciana, e ele dentro desse período de angústia. Não é o que acontece às vezes conosco, meus irmãos? Não é o que acontece? Muitas vezes estamos cercados aí de dores, estamos cercados de angústias, não é? E a gente diz assim, será que eu vou conseguir sobreviver em função dessa situação? Alguns de vocês com problemas lá, familiares. A gente cita muito isso porque um dos focos dos nossos problemas são nossos familiares. Estão próximos de nós sentimos de muito perto a dor, os problemas, as angústias, problemas de saúde, problemas de relacionamento, problemas de falta de dinheiro, enfim, problema de alimentação, problema de dívidas, enfim. Essas angústias vão tomando conta de nós. Não foi diferente com o salmista. Angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e encontrei tristeza. Então ele está dando o testemunho dele. O que ele passou. Aí ele diz, no versículo seguinte, então invoquei o nome do Senhor, dizendo, eu busquei ao Senhor, e eu disse o seguinte para o Senhor, ó Senhor, livra a minha alma. Senhor, me livra dessa situação, me livra dessa angústia do inferno, me livra desse aperto, me livre dessa tristeza, me livre dessa angústia. Você ora assim? A gente pode aprender com o salmista, que a gente pode orar assim. Nós podemos pedir a Deus que nos livre daquilo que nos aflige, daquilo que dói, daquilo que machuca os nossos corações, daquilo que machuca a nossa alma. Mas ele continua a ideia. Olha só, ele está dizendo, olha só o que eu acho do Senhor. Eu falei para ele, pedi para ele livrar a minha alma, e eu concluí que ele é piedoso. O Senhor é piedoso, o Senhor é justo, e o nosso Deus tem misericórdia. Irmãos, vivemos numa sociedade injusta, não é isso? Nos angustiamos com as injustiças pelas quais passamos. Eu não sei se vocês aí têm passado por situações de injustiças. Às vezes passa, não é? Lá no emprego, alguém te culpa por algo que você não fez, alguém te responsabiliza. É muito comum isso, né? Um funcionário faz uma coisa errada e fala que foi o outro. E aí nem Deus consegue desmentir o cara, não é? Que não foi você que fez. O cara bate a boca lá e diz, quantas situações assim a gente passa, não é? E você se sente machucado. Você sente a tua alma machucada. Emocionalmente você fica afetado com esse tipo de coisa, não é? E você, como salmista, pode chegar a essa conclusão, de que o Deus que nós servimos, Ele é piedoso, Ele nos vê, porque Ele se inclina, Ele nos vê passar por essa situação e tem piedade. Não carregue dentro do seu coração a ideia de que o nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Deus Pai de Abraão, o Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é um Deus que é carrasco, está lá com uma espada, pronto a cortar você no meio se você desobedecer. É claro que a desobediência tem consequência, não é? O pecado tem um preço. E Cristo pagou o preço do pecado. Mas não pense assim. O nosso Deus é um Deus piedoso, é um Deus cheio de misericórdia. Ele é cheio de misericórdia. Ele tem misericórdia dos seus filhos. Ele tem misericórdia. Então, esta é a declaração do salmista. Depois ele diz assim, ó Senhor, o Senhor guarda o simples. Estava abatido. Novamente a ideia de abatido aqui, não é? De cheio de dor.
Estava abatido, mas ele me livrou. E o Senhor guarda aquele que é simples. Sabe o que é aquele que é simples? Aquele que reconhece o seu erro, reconhece o seu tamanho perante Deus, não físico, não é? Reconhece que Deus é cheio de graça, reconhece que precisa. Aquele que não reconhece que precisa, não acha misericórdia diante de Deus. Você tem que reconhecer que você precisa, que você é um servo. Não é? Se você é autossuficiente, você não precisa de ninguém. Estou dizendo em tese, tá? Eu sei que esse não é o sentimento dos irmãos. Se você quiser pensar como salmista, é bom. O Senhor guarda o simples. Aquele que reconhece que está errado. É tão bom, irmãos, a gente refletir sobre a vida. Eu não sei se os irmãos refletem sobre a vida. Eu não sei se os irmãos refletem sobre as suas atitudes. Eu não estou julgando, estou levando os irmãos a pensarem. E é tão bom quando a gente reflete e a gente percebe que está errado. E com Deus é a mesma coisa. Senhor, eu estava errado. Eu fiz coisa errada. Eu não deveria ter feito isso. Deus espera de nós um arrependimento. É tão bom quando nós refletimos a vida. Não é? Citar um exemplo bem simples aqui. Não deveria, não é? Mas vou citar. Exemplo próprio, né? Fica meio ruim, não é? Ontem à tardezinha, se os irmãos souberem uma casa que suja louça mais que a minha, vocês me avisam, tá? Porque assim, você acabou de lavar a louça, você dá uma volta, quando você vem aqui, está dessa altura. E a Marta, coitada, está aí, não deixa que eu chuto aí, não está bem, não é? A gente não comenta muito, mas a gente tem tido muita dificuldade de saúde em casa. Mas aqui não é lugar para estar chorando, né? É lugar para a gente estar levantando a cabeça e vamos em frente, porque Deus vai cuidar e está cuidando. Muito bem. Aí, deu uma lavada na louça à tardezinha, botei lá um podcast para estar ouvindo, lá lavando a louça, que delícia se crer em Cristo, ali cantando e tal. E detergente, vai embora detergente, né? Aí eu terminei de lavar a louça, a pia dessa altura. Falei, meu Deus do céu, isso aqui vai ficar para domingo. Vai ficar para domingo, vai ficar para segunda. Mas vamos fazer esse negócio aqui. Falei, já sei o que fazer. Peguei um pano, fui enxugando, guardando. Venci o monte, né? Eleva os meus olhos para o monte de louça, né? Aí eu levei meus olhos lá para o monte de louça e consegui desmanchar o monte de louça. E cheguei no quarto, falei assim, a louça está guardada. Ela mandou um beijo para mim. Ela mandou um beijo, né? Então, refletindo sobre a vida, não é? E humildade é você abaixar a cabeça, e principalmente abaixar a cabeça quando está errado, reconhecer. E principalmente abaixar a cabeça para Deus quando você estiver errado com Ele. Deus se agrada quando nós nos arrependemos e reconhecemos o nosso pecado, reconhecemos a nossa desobediência, reconhecemos que estamos errados. Mas tem gente que não se arrepende nem se Jesus Cristo descer em carne novamente. O cara tem um coração tão duro que ele está sempre certo. O mundo está errado, ele está sempre certo. Como é que pode receber graça de Deus? Como é que pode avaliar amigos numa pessoa assim? Ninguém quer ficar perto de uma pessoa dessa. E olha, irmão, nós precisamos ter gente do nosso lado, nós precisamos de amigos. Você gosta de viver sozinho? Você sofre. Você gosta de viver sozinho? Você sofre. Pode até viver, pode até não precisar em alguns aspectos da vida. Mas nós somos feitos para vivermos juntos. Vamos contar piada ali, por favor, irmão. Vai contar aquela piada lá. Não é? Contar piada, por brincar, não é? Então, irmãos, nós temos que ter amigos, não é? E o nosso principal amigo é Jesus, mesmo porque o hino diz assim, né?
Nem o amigo é igual. Que Cristo seja o nosso amigo, que este Deus seja o nosso amigo, assim como o salmista diz que Deus era amigo dele. Então ele diz assim: piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus. Aí ele transfere para a coletividade: o nosso Deus tem misericórdia. Tem misericórdia de você. Deus tem misericórdia de você. Tente orar a Ele, Ele vai se inclinar para ouvir a sua oração. Então ele vai descrevendo aqui, não é? Olha só, o Senhor guarda, novamente a ideia aqui de simples, não é? O Senhor guarda o simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Dentro desse meu relacionamento, dessa experiência com Deus, eu fui a Ele e Ele me livrou. Ele guarda o simples. Ele me livrou. Deus nos livra. Deus nos livra. Eu não sei quantos irmãos aqui já passaram por experiências de aperto, em vários sentidos, sem saber como resolver. Eu já passei por várias. Não é um caso, está contando, que a gente tem que ir para frente. Não é? E aí você sai lá na frente, vitorioso, vendo que a boa mão de Deus cuidou de você. Tem um irmão lá em frente, mora em frente da minha casa, um pastor. E às vezes eu falo: ô irmão, tudo bem? Ele diz assim: estou nadando para chegar do outro lado, estou lutando, nadando para chegar do outro lado. Não é? Então, isso significa que a vida é um desafio. Mas ele está dizendo: eu vou chegar do outro lado. Você vai chegar do outro lado. Você vai vencer. Você vai vencer porque Deus vai livrar você dessa situação. Deus vai te dar vitória neste nado, neste mergulho, para poder chegar do outro lado. Aí depois ele fala com a sua alma, não é? Volta minha alma ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Ele via que Deus era um Deus que fazia bem para ele. Às vezes nós reclamamos de Deus, não é? Deus, nós questionamos muito. Deus, por que isso? Por que aquilo? Por que a guerra? Por que pessoas boas? Aliás, é uma pergunta que é um livro de um rabino, não é? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Mais ou menos esse é o título do livro de um rabino, não é? A gente pergunta: Senhor, por que fulano é tão bom e sofre tanto? Por que fulano é tão ruim que parece que a vida está uma beleza? Nós fazemos essas perguntas, não é? Mas o salmista diz assim: o Senhor te fez bem. Alma, o Senhor te fez bem. Tu livraste a minha alma da morte, e os meus olhos da lágrimas, e os meus pés da queda. Novamente ele narrando aqui: eu ia morrer, mas o Senhor livrou minha alma da morte. Está lá, versículo 8. O Senhor enxugou as lágrimas dos meus olhos. Quantas vezes você já chorou na vida, olhando uma situação, e hoje você olha para trás e vê que Deus te livrou? Eu me lembro de uma vez, irmãos, isso aconteceu. Estamos diante de Deus. Eu saí de Caieiras, chorando. Eu vim chorando o tempo todo no carro. Cheguei aqui no estacionamento, coloquei o carro aqui, vim aqui. Enquanto eu não estava no púlpito, no cântico dos hinos, eu chorava. Levantei, me recompus, preguei. Cantamos o hino e eu chorava. Entrei no carro, fui embora, chorando. Isso aconteceu. Uma vez, em uma outra situação, dentro do mesmo contexto de dificuldade que eu estava enfrentando, tinha acampamento de 4 dias de pastores, lá em Sumaré. Naquele acampamento eu não dei carona para ninguém. Eu viajei 130 quilômetros chorando. Cheguei lá, fiquei 4 dias chorando, não ficava perto de ninguém. 4 dias chorando na hora dos cultos, cantava os hinos, todo mundo lá alegre, feliz, e eu chorando. Quando eu voltei chorando também. Eu dormia chorando, acordava chorando. Mas hoje, eu olho para trás e vejo que esse Senhor, Ele me deu livramento. Você pensa que é só você que chora? Que é só o salmista que chora?
Todos nós, meus irmãos. Mas nós temos um Senhor que nos apoia. Ele diz assim: Tu, Senhor, livraste a minha alma da morte. Ponto final. O Senhor me livrou da morte. Segundo, o Senhor livrou os meus olhos das lágrimas. Terceiro, o Senhor levou meus pés da queda. Eu não caí. Apesar de ter passado por tudo isso, eu fiquei de pé. Não é para agradecer. Eu fiquei de pé, eu sobrevivi. Você está de pé, você sobreviveu. Estamos chegando ao final de 2022. Aí depois, andarei perante o Senhor na terra dos viventes. Olha, enquanto eu andar nesse mundo, eu quero andar com Deus, eu quero andar com Jesus. Enquanto eu estiver nesse mundo, eu quero andar com Jesus. Andarei perante o Senhor na terra dos viventes. Eu criei, eu não sou incrédulo, eu criei, por isso falei, eu estive aflito. Eu estive aflito. E eu dizia na minha precipitação, todo mundo é mentira, não dá para acreditar em ninguém. Você não chegou a essa conclusão? Não dá para acreditar em ninguém. Já viu essa expressão? Aqui todo mundo, não é isso? Todo mundo é falso, né? lá no emprego, a gente fala esse tipo de coisa, não é? Então, ele também chegou a essa conclusão. Todo homem é mentira. Aí ele volta para trás e diz: Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Como é que você vai presentear a Deus? Eu te pergunto, Deus precisa de alguma coisa? Que darei eu ao Senhor? Né? Desculpa repetir. Deus te livrou esse ano. Deus guardou sua família. Você passou lá por muitas angústias, mas você sobreviveu. Você está nadando, você não teve cãibra, né? nessa empreitada de natação. Você está chegando do outro lado. Tem uns que estão mais perto, tem uns que estão mais longe, nós estamos nadando, nós vamos chegar lá. Tem um hino que eu até recomendo aos irmãos, não é? É um hino da Assembleia de Deus. O assembleano canta muito, sim, é um hino bonito. Eu vou falar no começo, depois vamos terminar o título, hein? O Jordão é o... Você não sabe, né? Que é isso, irmão? O Jordão é... Sabe? Ouça assim, o Jordão eu não passarei só. Por quê? Porque Jesus Cristo de mim teve dó. Que darei ao Senhor? Ele tem sido muito bom. Então, estendendo a quinta, trazendo a quinta para cá, reflitamos sobre tudo que Jesus tem sido para nós. Como Ele tem sido bom. Aí, tomarei o cálice da salvação, o cálice está diante dele. Eu sou salvo por Cristo, trazendo para o Evangelho. Eu tenho o cálice da salvação. Eu experimentei o novo nascimento em Cristo Jesus. Invocarei o nome do Senhor. Estarei constantemente com Ele. Depois no 14 diz assim: pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o povo. Pagarei os meus votos. Toda vez que eu comentei esse versículo, eu sempre comentei assim: faça um voto e pague ao Senhor. Mas eu quero dizer para vocês que eu estou pensando sobre um novo aspecto da declaração desse versículo. Você, quando vem à frente aqui, você faz a profissão de fé, o que você faz é um voto. Não é verdade? Você faz um voto. Aí você diz assim: vou ser fiel, vou dar o dízimo, se eu for chamar a atenção, não vou achar ruim, não vou me revoltar contra a igreja. O que mais? Prometo ser companheiro dos meus irmãos em Cristo. E vai, vamos fazer votos, não é? Isso é voto que você faz aqui na frente. Isso é voto que você faz. E não cumpre. Estou dizendo, tá? Talvez você esteja cumprindo. Não sei, eu não conheço seu coração. Mas aí, estendendo, por isso que eu quero analisar sob uma nova perspectiva. Você faz um voto na presença de Deus diante do seu cônjuge.
que você diz lá na frente? Uma vez, um pastor falou comigo assim, sobre um casal, que ambos conhecíamos. E ele falou assim, Afonso, fulano quer vir falar comigo a eles, que vai separar da mulher, não sei o quê, está com problema. Ele falou assim, eu já falei para ele tomar vergonha, que ele fez um voto perante a igreja, perante o pastor e perante Deus. Já vai para tomar vergonha na cara e tomar uma atitude de homem. Eu falei, diante do Senhor, eu não vou falar nada, o Senhor falou lá, problema do Senhor, não é? Nós fazemos um voto perante o Senhor, perante Deus, na presença de um oficial, digamos assim, voto de ser fiel, voto de ser leal, não é? E quantos votos nós vamos fazendo? Tem aqueles votos particulares que fazemos com Deus. O salmista diz assim, sabe, o que eu posso dar para o Senhor? Vou pagar os meus votos ao Senhor e vou pagar na presença do seu povo. Não sei se aqui é uma questão de testemunho ou não tentei ver esse detalhe, mas eu vou pagar na frente de testemunhas, eu vou pagar o meu voto. Portanto, querido irmão, querido amigo, o salmista aqui, ele dá um testemunho daquilo que ele pensa sobre Deus e refletindo sobre o que Deus tem feito na sua vida, olhando para o passado com o coração alegre e com o coração cheio de gratidão. Eu quero fazer uma pergunta indiscreta para você não responder para mim. Uma pergunta indiscreta pode invadir a sua privacidade, mas não é essa a minha intenção. Mas eu quero perguntar para você responder para Deus e para você. Você tem um coração cheio de gratidão? Você reconhece tudo aquilo de bom que Deus fez na sua vida? Você tem um comportamento de autossuficiência? Eu sou eu e não preciso de mais ninguém. Não, esse tipo de pensamento e atitude está errado. Eu tenho me comportado humildemente diante de Deus e tenho nutrido dentro de mim um coração grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito por mim. Se você tem falhado, eu creio que você tem falhado assim como eu também, porque enfrento momentos também de insatisfação, de questionamentos com Deus. Mas é bom a gente repensar tudo isso, para que no ano que vem, quando cheguemos no dia de ação de graças, possamos dizer, Deus, este ano, procurei viver na presença do Senhor, procurei colocar os meus problemas na presença do Senhor, as minhas dificuldades, as minhas dores, mas também reconheço, vivi o ano reconhecendo o quanto o Senhor tem sido bom, e tenho vivido o ano diante da presença do Senhor. Se você, por acaso, esse ano esteve assim meio desleixado, abandonando a casa do Senhor, abandonando uma vida de dedicação ao Senhor, de trabalho ao Senhor, é momento de pedir perdão, ter um coração humilde, como o salmista declarou ter, e recomece. Não precisa esperar, espera o ano que vem, 1º de janeiro, espera o ano que vem não. Espera até amanhã. Recomece hoje, não é? Recomece hoje. Se encha de humildade, glorifique o Senhor e agradeça, porque Deus é verdadeiramente bom. Ele abençoou a sua vida, Ele abençoou a minha vida, e Ele vai continuar abençoando. E sigamos sem temor, sem medo, enfrentando tudo, porque Deus está conosco. Não é? Deus é nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E dentro desse contexto, sigamos em frente, vitoriosos, gratos, avantes, certos de que, confiando no Senhor, nós
nós teremos a vitória. Vamos cantar? 116 do Cantor Cristão. Eu acho que sem música, sem piano, né? 116 do Cantor Cristão. Vamos colocar em pé e vamos cantar. Seja da alma. Talvez a situação que você está passando seja tirando as suas forças. Talvez você já não tenha mais nem coragem de vir à igreja. Renove as suas forças, irmãos. Levante a cabeça, Deus não está morto. Uma razão pela qual nós podemos afirmar que Deus está morto é porque você está vivo aqui. É porque Ele cuidou de você. Ele te ensinou a enfrentar as dificuldades, Ele te fortaleceu. Vamos em frente. Se alguém quiser se ajoelhar, pode se ajoelhar. Nós vamos orar nesse momento ao Senhor. Vou dar uns 30 segundos para você agradecer a Deus por este ano, agradecer pela assistência do Senhor, agradecer pelas bênçãos, agradecer pela proteção,
agradecer pela orientação, agradecer pelos cuidados paternais, agradecer porque você está vivo. Louvado seja Deus pela sua bondade. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos diante da presença do Senhor pela fé. Nós já cantamos louvores ao Senhor. Tua palavra falou aos nossos corações através do testemunho do salmista, da sua vida de comunhão com o Senhor, através da sua fé e através da tua palavra. Nós nos sentimos motivados a continuarmos a caminhar de fé em fé. Te agradecemos, ó Deus, por este ano, por tantas bênçãos recebidas. Esse momento foi instituído através de um povo que resolveu agradecer ao Senhor a farta colheita e principalmente o pão de cada dia, a abundância. Conosco também não tem sido diferente. Te agradecemos principalmente pelo pão que o Senhor nos deu até aqui, pela fartura de nossas mesas, pelo cuidado que o Senhor teve, carinhoso, conosco e com nossos familiares. Oh Deus, o Senhor é bom. Perdoa-nos, ó Pai, por pensarmos coisas erradas a respeito do Senhor. Perdoe pela revolta de nossos corações. Perdoa-nos pela nossa falta de bondade. O Senhor é bom, mas nós não somos bons. Perdoa-nos por isso. Continue conosco neste dia. Pedimos-te por todos os enfermos. Pedimos-te que abençoe essa igreja. Pedimos-te, ó Pai, que renove esta igreja, trazendo o renovo do Senhor. Pedimos-te pela nossa pátria. Pedimos-te por todas as autoridades constituídas. Sê com o nosso Brasil. Proteja todos nós. Pedimos-te humildemente, no nome de Jesus. Amém. Para sentar-se, coração silencioso, estaremos encerrados. Nós irmãos.